são só livros. Um quarto cheio, abarrotado, uma sala repleta, um cômodo escondido atrás de caixas, há grandes, pequenos, novos, centenários. Seu silêncio ensurdecedor, suas aulas mudas instruem, suas quietas palavras constroem vidas, admirados, guardados, a preço que fazem os olhos brilhar ou fazem um qualquer dizer, são só livros. Não é assim a vida humana? Em ordem e desordem, encontros e desencontros, vitórias, fracassos, mesmo tempo que uma simples consideração sobre o que esta vida eleva o pensamento à conclusão de que somos apenas silêncios, poeira num vasto universo, um grão de areia em um imenso mar, livros mudos de páginas brancas ou amareladas pelo tempo. Recorda-nos que somos humanos em um grande mundo sobre um grande Deus. Mas esta vida não é só fragilidade, é inteligência, consciência, personalidade, olhar para o alto e ver a Deus, olhar ao lado e ver pessoas comuns, não só isso, como também possibilidade com elas interagir assim. Livros mudos ganham fala, tal como as obras literárias são capazes de pronunciar ideias, reflexões e histórias, a fim de que estas sejam de alguma forma impressas nos outros livros, mas também como livros com páginas em branco. Aqueles que falam necessariamente recebem escritas de outros garranchos, belas letras, histórias de terror e de amor, profundas reflexões, histórias que querem ser esquecidas ou que querem ser sempre lidas e lembradas. Abre-se aqui um livro com muitas páginas, com muitas histórias, escritor e escrito, como todo livro, mas não tem como não notar. Páginas aparentam manuseio, um belo tom de ouro envelhecido, distinguiu de muitos outros livros. Entretanto, o mais marcante é o seu conteúdo, incontáveis histórias numa só história. Sua abertura leva o leitor à Bahia, terra de Rui Barbosa, Castro Alves e tantos outros intelectuais. Ali, numa pequena cidade, dia 25 de outubro de 1966, numa terça-feira, nasce uma criança chamada com um nome um tanto peculiar. Porém, após acerto, a decisão foi que chamaria o Wilson. O Wilson Santana Silva dava à Bahia mais do que um intelectual, dava-se um pastor. Não foi com muita idade que se mudou com sua família para São Paulo, região que naquele tempo recebia pessoas de todas as partes do país, buscando melhor oportunidade e trabalho. Seu crescimento se deu como o de toda criança. As lembranças falam de um amor ao futebol e, sobretudo, uma habilidade que realmente chamava a atenção. Há quem diga que as partidas eram resolvidas por sua simples presença. Mesmo com essa destreza, com o esporte, não é no seu exercício que há maior importância, e sim quando os amigos já tinham ido para casa. Já era noite e via-se o pequeno Wilson voltando ao campo à procura de seu Novo Testamento e Salmos, que levava para todo lugar, a tal ponto que o exemplar das escrituras tomara forma do bolso da calça, e este tomara o formato do pequeno livro, e ele ainda tem.
tempo passa, começa a trabalhar muito cedo e o amor por Deus crescia, assim como seu desejo de servi-lo. Assim, numa quinta-feira, 31 de dezembro de 1981, aos 15 anos de idade, recebe o sacramento do batismo e professa sua fé em Jesus Cristo no mesmo dia, tendo a firme convicção: queria ser pastor. No último ano do segundo grau, passa por uma experiência que mudaria sua vida radicalmente. O já adolescente Wilson se apaixona por uma jovem de cabelos escuros e olhos vívidos. Seu nome? Valquíria. Um amor que se transforma em casamento no dia 31 de janeiro de 1987, e este em um compromisso para toda a vida. No mesmo ano que encontrou o amor da sua vida, estava igualmente pronto para servir ao seu primeiro amor, Cristo. Em 1985 seria o ano de ingressar no seminário para aprender sobre o Redentor, a fim de que passasse ao mundo, mas foi surpreendido. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, um departamento do Exército Brasileiro, convocou o jovem Wilson para que servisse, sendo este o treinamento de um ano. Porém, ao término deste, em 1986, ano que completaria 20 anos de idade, finalmente entrou no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Um seminário ainda jovem, mas que já demonstrava solidez teológica. A vida de seminário era agitada. As aulas de teologia sistemática, filosofia, história, grego, hebraico, as muitas exegeses, além dos temíveis sermões de prova, dividiam o tempo com um banco digital e com a esposa que pacientemente ajudavam na escrita dos infindáveis trabalhos do JMC. Além dos cuidados para com a esposa, o seminário e trabalho, pesou sobre ele a responsabilidade de pastorear a nascente Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene como presbítero, cumprindo todos esses papéis com dedicação, uma palavra que seria a marca de todo o seu ministério. Os anos seguintes também foram marcados por muitas mudanças. Em 1988, decidiu deixar o trabalho no banco, a fim de que pudesse se empenhar integralmente ao seminário. Além disso, foi convidado para servir como seminarista na Igreja Presbiteriana de Eldorado. Pregações, aulas de escola dominical e visitas eram a rotina. Na prática, já era pastor, e em seu lar teria mais uma pequena ovelha a ser pastoreada. Em 1989, nasce Pamela, a filha mais velha. Em 1992, Gisele. E em 2001, nasce o Guilherme. Marido, pastor, estudante e pai. Uma identidade que podemos dizer permanece até hoje. Final de 1990. O auditório Rui Barbosa recebia a turma de formandos do JMC. O final de um ciclo que, de modo desafiador, apontava para um futuro com obstáculos, mas com incomparáveis triunfos. Não pelos próprios que ali se formavam, mas pelo Senhor a quem serviam fielmente. É comum seminaristas e pastores ouvirem a expressão: é difícil lidar com pessoas. De fato, mas como é gratificante também ver a restauração delas e especialmente os poderosos feitos de Deus em suas vidas. Tal realidade estava mais próxima do agora bacharel e presbítero Wilson. Não demorou muito para que o presbitério Planalto Paulista perceber a necessidade de ordenar ao sagrado ministério o jovem Wilson Santana.
que em 28 de abril de 1991 foi licenciado pregador do Evangelho e, finalmente, em 19 de maio de 1991, foram postas sobre ele as mãos do presbitério. Ajoelhou-se como licenciado Wilson Santana Silva e, após oração sob as mãos de ministros e presbíteros, levantava-se o reverendo Wilson Santana Silva. Ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana de Eldorado, da qual seria pastor por 10 anos, e no mesmo ano, concomitantemente, da Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene, que seria por ele pastoreada por 22 anos. As memórias são riquíssimas, histórias que se encontraram com a história do agora pastor. Histórias de homens, mulheres, jovens, crianças, idosos que eram dominicalmente instruídos, aconselhados, repreendidos quando necessário, consolados e, sobretudo, edificados no temor de Cristo e na Palavra de Deus. As lembranças são vívidas e cada um dos que tiveram o privilégio de serem pastoreados pelo reverendo Wilson teriam lembranças dos conselhos, do braço amigo na hora da dor, da firmeza moral e teológica, do amor para ajudar a trilhar os difíceis caminhos da vida. Ser pastor sempre foi para ele vocação. É diferente de função ou trabalho, visto que estas se encerram após o término de atividades ou o fim de expediente. Ser pastor por vocação é amar a Escritura e estar pronto a falar dela em qualquer lugar, em qualquer tempo e até quando não julgarem ser tempo. Pastorear por vocação significa noites mal dormidas, orações com lágrimas, lidar tristemente com traições e até abandono. É aprender a lidar com os áridos períodos de aparente esfriamento espiritual da igreja. Parece que os sermões não são ouvidos, as pessoas não progridem e a tentação do ministro de se perguntar: será que o problema sou eu? Será que é hora de sair? Especialmente, todo verdadeiro pastor quer ser como Jesus, que enfrentou pesares e dores maiores do que tudo que os seus servos ministros poderiam enfrentar. Porém, é necessário lembrar: o servo não é maior do que o seu Senhor. Entretanto, não é o serviço de Cristo marcado apenas pelo sofrimento. Ao contrário, a alegria de ver a salvação dos perdidos, assistir aos milagres de Deus, o derramar da água batismal sobre uma criança, casamentos, o arrependimento de alguém que vagava distante do Senhor, conversas, piadas, o interesse de jovens, o cuidado especial das senhoras, a alegria das crianças, o choro de um bebê que compete com a voz do pregador, mas não o irrita, visto que naquelas lágrimas estão o presente e futuro da comunidade que ele, sob Cristo, cuida e pastoreia. O erguer do pão e do cálice, corpo e sangue de Jesus no banquete espiritual eucarístico, é experimentar diariamente o triunfo de Cristo sobre seus adversários, quando os momentos áridos de estagnação passam após muitas orações, e contemplar sua glória enquanto a igreja progride. Ser pastor é a convicção de que no último dia poderá ser dito ao Senhor: nada se nos deve a nós. Servos, cumprimos apenas o nosso dever. Assim, pastoreia o reverendo Dr. Wilson até hoje. Por falar em doutor, não tem como ler este livro sem olhar a dedicação acadêmica. Sua formação se dá em teologia, pedagogia, filosofia, especialização em estudos brasileiros, história do Brasil, mestre e doutor em ciências da religião, além de professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie.
e no Seminário Teológico Reverendo José Manuel da Conceição. Estudou e ministrou aulas enquanto pastoreia. Faz isso até hoje. Em 2013, um ano de perdas e mudanças, as mais drásticas que alguém poderia imaginar, mas um ano de começos, como aquele ramo tímido que surge sobre um toco, numa floresta devastada pelo fogo. Uma igreja numa casa, já nascia igreja com liderança, com boa teologia, organização, com pastor. Um novo desafio seria a terceira igreja a ser pastoreada, reunir pessoas, pregar, aconselhar, consolar, construir. Nesse tudo novo, não havia nada novo. O reverendo Wilson estaria ali para pastorear e, como sempre, o fez com integral dedicação. Sermões, aulas, estudos de semana, palestras sobre temas que muitos nunca tinham sequer ouvido falar, mas saíam extasiados diante da proclamação de Cristo, pela Escritura e por suas manifestações na construção de uma igreja que se estende pelo mundo inteiro. Mais livros, mais histórias, mais encontros. A dinâmica da vida fez o inimaginável, mas o que se pode concluir até aqui é que a providente mão de Deus tem conduzido o seu servo e a igreja, toda ela, em todo o mundo, inclusive a memorial. Existem momentos que não se podem captar, são íntimos, particulares, demais para se conhecer. Quando a esposa e os filhos não estavam e na solidão da rotina pastoral, os pensamentos vagavam, as lágrimas caíam, o sorriso não se poderia escutar, ou o absoluto silêncio da profunda reflexão. Coisas que ninguém assistiu, a não ser velhos companheiros, já foram até mesmo chamados de filhinhos, arduamente protegidos pelo filho caçula, Guilherme, os livros. Cercado por prateleiras cheias deles, são os melhores amigos no meio da solidão, aqueles que assistem os momentos mais íntimos e aqueles que, se falassem, poderiam desenhar o quadro de um homem verdadeiramente humano, que quer ser simplesmente alguém que reflete o caráter de Jesus, um cristão, um pastor. O silêncio dos livros fala muito, mas há uma voz que se destaca. Suas palavras são humanas e divinas. Seu conteúdo é a mensagem do Redentor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sua proclamação é do Espírito de Deus, que se vale de um simples instrumento, um ministro. Este é o livro que tomou integralmente a vida deste livro. Reverendo Wilson, e pregá-lo tem sido sua maior paixão. A história de um ministério vivo e marcante é o que se celebra aqui. Um homem, um chamado e uma entrega completa ao Redentor. Quantas memórias particulares e coletivas, quantas palavras que poderiam ser ditas, quantas são guardadas carinhosamente no coração. Ao longo destes 30 anos de ministério, tendo escrito sua vida nas vidas de tantas pessoas, a expressão que se oferta a Deus é gratidão. Reverendo Wilson, por seu ministério, por sua história, é uma imensa honra ser rebanho de Cristo, confiado às suas mãos, na certeza de que, por sua vida, Jesus continua a sustentar e pastorear esta parte do povo de Deus.
Pastor. Tomou-se o livro de sua história. O Senhor, sempre cercado de livros para pregar o maior de todos. É certo que existem ainda muitas páginas que não foram lidas, assim como muitas que ainda serão construídas. Porém, ao devolver este livro à prateleira, há a certeza de que mais do que memórias são tomadas. Antes, desafios precisam ser assumidos de completa entrega a Cristo e seu reino. Por fim, toma-se empréstimo as palavras do reverendo Boanerges Ribeiro, em seu discurso aos bacharelandos do JMC de 1999. Não consigo fugir à tentação de aconselhá-los, coisa de pastor velho conversando com colegas moços. Embebam-se do retrato bíblico do pastor. Dou-lhes desse retrato, não uma cópia, mas algumas aplicações em termos de vida vivida em seu lar e em sua igreja. Casem-se bem. Sua esposa não vai copastorear a igreja com você. Ela não casou com seu ministério, mas com você mesmo. Mas cuidará de você. Terá parte pesada na educação de seus filhos. Prestará à igreja serviços como outras senhoras crentes também prestam. Quando digo cuidará de você, quero dizer, inclusive pastoralmente. E acredite, você vai precisar. Não será necessário ordená-las para esse ministério. Tenha bons filhos, que não possam ser acusados de dissolução, que se sintam parte integrante da sua congregação, com os mesmos direitos e deveres das outras crianças e dos outros jovens da igreja. Filho de pastor não é profissão, nem categoria à parte. Assim, você que estará participando da edificação da igreja sobre os velhos e sólidos alicerces apostólicos e proféticos, terá certeza de que a catolicidade de Cristo não é apenas de passado com presente, mas também de presente com futuro. Seja pastor na Igreja do Calvário. Se não puder ser pastor na Igreja do Calvário, seja pastor de igreja o mais parecido possível com ela. Você trabalhará certo de que tem protegidos os flancos e a retaguarda, e terá companheiros para caminhar em frente. Foi para essa igreja que Onesíforo se mudou. Ora, pois, será necessário decifrar cada metáfora? Entenda-se bem com suas igrejas. Seja-lhes dedicado. Identifique-se com elas. Sua amizade será correspondida. Caro pastor, como memorial, é possível dizer sobre sua vida: o Senhor fez tudo isso e muito mais, com profundo amor, em Cristo, o Supremo Pastor. Lhe dizemos muito obrigado.